É com imensa alegria que nos encontramos aqui hoje para a estreia desse documentário tão especial para todos os sentidos, a arte da inclusão cultural. Gostaria de expressar a nossa profunda gratidão a todos que tornaram esse projeto uma realidade. Agradecemos a cada pessoa envolvida, desde os membros da equipe de produção e especialmente os entrevistados, que generosamente compartilharam suas histórias conosco. Seu comprometimento e dedicação foram fundamentais para que pudéssemos trazer essa importante narrativa à luz. Além disso, gostaríamos de estender os nossos agradecimentos a todos que acreditaram nessa iniciativa desde o início e contribuíram de diversas maneiras para o seu sucesso. Esse documentário é mais do que uma simples obra cinematográfica, é um chamado à ação, um convite para que possamos repensar as nossas atitudes e promover uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos. Que essa mudança comece na cultura e se estenda por todas as áreas da vida social, trazendo consigo a valorização da diversidade e o respeito pela individualidade de cada ser humano. Além disso, é importante destacar que o documentário apresentará medidas de acessibilidade, incluindo interpretação de libras e audiodescrição, para que todos possam verdadeiramente compreender como funcionam essas medidas. Que possamos assistir esse filme com os corações abertos e as mentes receptivas, prontos para nos inspirar e nos desafiar a fazer diferença em nosso mundo. Obrigado a todos por estarem aqui hoje e fazerem parte desse momento especial. Que essa jornada de transformação e inclusão continue a nos guiar adiante. Aproveitem a exibição. Para garantir maior acessibilidade e conforto a todos, informamos que, antes do início do filme, faremos a apresentação em audiodescrição de cada um dos participantes. Essa iniciativa visa proporcionar uma experiência mais inclusiva, permitindo que todas as pessoas conheçam quem contribuiu para este projeto de maneira clara e acessível. Amanda, uma mulher de cabelos castanhos longos e lisos, veste uma blusa azul clara e calça bege. Ela está em um ambiente interno com decoração acolhedora. Ao lado dela, há um vaso com ramos secos e uma mesa com câmeras fotográficas antigas. Ao fundo, uma estante de madeira exibe mais câmeras vintage e fotos emolduradas. Uma lâmpada de filamento pendurada ilumina o espaço com luz quente. Darlan, um homem com pele morena, cabelo curto e cavanhaque. Ele veste uma camisa xadrez preta e branca e está em um estúdio musical. Ao fundo, há um violão, uma bateria e uma iluminação em tons quentes. Seu olho esquerdo é esbranquiçado, indicando deficiência visual. Giovanna, uma jovem com características da síndrome de Down, como olhos amendoados e rosto arredondado, está sentada ao lado de sua mãe, Rúbia. Giovanna tem cabelos longos e escuros, veste um vestido vermelho elegante. Sua mãe, Rúbia, veste um vestido azul, tem cabelos castanhos e ondulados. Ambas estão em um ambiente iluminado, com paredes claras e quadros coloridos ao fundo. Maria Clara, uma mulher de cabelos curtos e cacheados, veste uma camisa preta. Ela está sentada em um ambiente interno iluminado por luz natural, com mesas e cadeiras de madeira ao fundo. O local possui uma decoração acolhedora, com plantas ao redor e um espaço aberto com vista para o verde. Jéssica, uma mulher de cabelos curtos e cacheados, veste uma camiseta branca. Ela está sentada, com um fundo claro iluminado por luzes coloridas em tons de roxo e amarelo. Ao lado dela, há um vaso com arranjo decorativo composto por folhas verdes, flores avermelhadas e ramos secos. Uma lâmpada decorativa com filamento aparente pendura-se ao fundo, acrescentando um tom quente ao ambiente. Débora, uma mulher de pele morena e cabelos longos castanhos presos em um rabo de cavalo alto, veste uma camisa vermelha de mangas curtas e calça preta. Ela está sentada em um ambiente interno iluminado por luz natural, com bancos de madeira dispostos em fileiras ao fundo, sugerindo uma igreja. À sua direita, uma luminária de filamento pendurada contrasta com o cenário. Patrícia, uma mulher de cabelos loiros e lisos, veste uma camisa branca com colar de pérolas. Ela está em um ambiente interno com armários brancos ao fundo e uma iluminação quente. Fundo branco com os logotipos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Fundo branco com brasão e o logotipo da Prefeitura de Betim, Secretaria Municipal de Arte e Cultura. Vista aérea da cidade de Betim. Cenas do movimento da cidade, com veículos e pessoas transitando.
a arte, ao longo do tempo, é o que conta a história. E às vezes a gente fala da arte como uma coisa que ela é supérflua, mas ao mesmo tempo, ela é aquilo que é necessário. Quando a gente tem lá a pirâmide de Maslow que fala do que é necessário ao ser humano, a gente tem lá, né, a autoexpressão, a gente tem aquilo que diz respeito ao sujeito se expressar, né? E a arte, ela se enquadra e ela está aí. Então, a arte ela é algo inerente e necessário para o ser humano e para o ser social. A câmera sobrevoa várias casas e foca em Darlan, em uma praça, tocando violão. Sou Darlan, tenho 29 anos, moro em Betim. Eu enxerguei muito tempo das duas visões quando eu era criança, né? Em 2014, que teve um agravamento do glaucoma nas vistas direita, onde eu perdi aí mais ou menos 90% das vistas. Perdi totalmente a esquerda, não lembro a data perfeita, mas foi devido a glaucoma, catarata congênita e Marfan. Eu já trabalho profissionalmente na música desde 2014, só na área da música, dando aula, fazendo gravação, freelancers também. Em um estúdio com paredes de madeira, Darlan ensina violão a um aluno. A música, ela transforma. A música, ela é uma terapia, é uma expressão de sentimento. No parque, Maria Clara caminha de costas em direção ao parapeito. Sou Maria Clara, tenho 24 anos. Eu descobri que eu tinha autismo com 19 anos, que eu fui diagnosticada, mas desde a infância eu já apresentava os sinais. Sim, eu trabalho em casamento, é uma loucura, porque exige muito da gente, exige muito do nosso esforço. E assim, as pessoas perguntam como é que eu lido com isso. Eu não lido, eu só vou. Eu falo que na hora que eu estou no casamento, é a hora que eu estou no meu foco. Que eu estou ali focada fazendo uma coisa que eu gosto. Maria Clara anda com uma câmera na mão. Ao fundo, um lago cercado por árvores. Estou lá focada, tirando foto e do nada me dá uma coisa. Eu falo, meu Deus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Aí eu vou, emociono, dá vontade de chorar. É uma coisa que me deixa feliz fazendo aquilo. Giovana e sua mãe caminham. Ao fundo, uma igreja com uma grande porta azul iluminada pelo pôr do sol. Meu nome é Giovana Rodrigues, eu tenho 26 anos. Meu nome é Rúbia Rodrigues, sou mãe da Giovana. E a Giovana, desde pequena, sempre motivei muito ela para o lado da arte. E isso, assim, ajudou muito a Giovana no desenvolvimimento dela. Então, ela, assim, ela é apaixonada em colorir, em pintura, em tela. Leitura. Em leitura, ama livro, é apaixonada pelos livros dela. E ela, ao longo desse tempo, vem fazendo os cursos. Já fez curso de pintura em tecido, curso de teatro, curso de pintura em tela. Giovana pinta uma tela com atenção aos detalhes. E além disso, assim, de conhecer muito museu, muito teatro. Onde tem cultura, nós estamos lá. Casa da Cultura. Apaixonada, em Betim com a Casa da antigas. Cultura. Vista aérea da Casa da Cultura de Betim. Jéssica, de costas, em sua cadeira de rodas, em uma praça arborizada com pessoas ao fundo. Meu nome é Jéssica Caroline da Cruz, tenho 29 anos, sou mãe de 2 meninos, um de 1 ano e outro de 3. Minha deficiência foi devido ao parto, eu sou gêmeos com o menino. Ele nasceu primeiro, onde ele nasceu, o útero da minha mãe fechou e deu a falta de oxigênio no cérebro, que se chama paralisia cerebral. Jéssica lê um livro em frente a uma cascata. Ela olha para a câmera e sorri. Se a arte me possibilita, tipo, se eu vou na biblioteca, ninguém me olha como se eu fosse um dizer, porque eu sou uma leitora igual todo mundo. Igual o povo falou assim, mas você fala muito bem. E pela sua deficiência, você não era para estar falando desse jeito. Porque por ser uma mancha no cérebro, ela interfere muito na fala, essas coisas. Aí eu falo muito bem porque eu leio em voz alta. Eu gosto de entrar pro meu quarto e fechar a porta e ler para mim mesma. Eu moro numa casa que eu não tenho televisão ainda, que eu não tive condição de comprar. E eu tô assim, gente, pra que a televisão? Eu tenho livro. O livro é uma novela, o livro é um filme que eu posso montar do jeito que eu quiser. Então o livro te transmite essa viagem.
Ah, Jéssica, você já viajou para fora? Já. O livro já me levou para Paris, o livro já me levou a um monte de lugar. Mas só que é uma viagem só sua. Uma viagem que você tem que sentir. Que se você não souber sentir, você não viaja. Vista aérea de Débora caminhando sobre uma passarela. Vista lateral de Débora caminhando. Árvores e o pôr do sol compõem o fundo. Então, meu nome é Débora, eu tenho 30 anos e o meu sinal é esse. Quando eu nasci ouvinte. E aí, eu tive uma doença de jovem que foi a rubéola. Então, minha mãe procurou alguns fonoaudiólogos, algumas pessoas que trabalham especificamente com crianças surdas. E aí, ela encontrou uma fono que trabalhava exclusivamente com pessoas com deficiência auditiva. Lá, eu fiz o tratamento de fonoaudiólogo, aprendi a falar o português, a verbalizar e comecei a usar aparelho auditivo. Eu trabalho no CRAEI. Eu cuido de uma turma de alunos. Então, por exemplo, se as crianças quiserem aprender Libras, se quiserem saber um pouco mais sobre a cultura surda, elas vão para mim. Lá tem uma intérprete, tem eu, e a gente ensina as crianças. Silhueta de Débora dançando ao pôr do sol. Eu amo expressar a dança com o meu corpo, sabe? E passar isso para o surdo também é muito bom. Eu acho que, por exemplo, os professores das escolas precisam saber um pouco de Libras. E aí eu tento mostrar para os meus alunos um vídeo de dança e ensinar eles a dançar, a ter uma consciência musical, pesquisar sobre alguns temas que eles gostem, algumas músicas e danças que eles preferem. Débora dança sobre um palco iluminado em tons de azul. Ela veste roupas azuis, cercada por instrumentos musicais. Patrícia dança com alunos em uma sala ampla. Meu nome é Patrícia Gil, eu sou assistente social. Estou aqui na APAE Betim hoje ocupando o cargo de superintendente de programas e projetos. Também sou diretora financeira na Federação Mineira das APAEs. Esse ano eu completo 30 anos de APAE, né? Meu primeiro emprego, eu estou aqui até hoje com o coração transbordante. Em outra sala, Patrícia conversa com o aluno. Ambos sorriem. Ocupar os espaços é muito importante. Acredito que só quando você ocupa, você é visto. Se pensarmos na história da pessoa com deficiência ao longo dos tempos, nós vamos ver que antes essas pessoas ficavam excluídas. Elas nem conviviam em sociedade. Depois conviviam em espaços exclusivos para a pessoa com deficiência. E hoje nós entendemos que elas precisam ocupar os espaços. E elas que vão escolher se elas querem frequentar ou não. Os lugares precisam ter acessibilidade, estar preparados para receber qualquer pessoa. Muitas das vezes, ela deixa de ir e de frequentar esses espaços, não por escolha, mas pela impossibilidade. Maria Clara fotógrafa dentro de um coreto. Seu reflexo aparece na água. A gente que é PCD não tem voz ativa para ir nos eventos, porque é só uma pequena porcentagem desse público que vai estar lá. O público geral é o que tem a voz, é o que vai definir. Total importância. Por exemplo, o surdo não conhece a arte. Ele precisa ter contato com o cinema. Ele precisa, por exemplo, ter contato para uma viagem, para poder fazer alguma coisa. E o surdo, ele quer conhecer, ele quer experimentar e ele não consegue. Close nas rodas da cadeira de Jéssica, girando suavemente. O cadeirante, por exemplo, ele é o tanto faz do local. Se ele for calado, reprimido, igual eu era muitas vezes,
você fica invisível, você tem que abrir a boca. O dito normal ele vai te enxergar primeiramente pela voz, não pelo seu corpo. Escorada em um coreto, Maria Clara observa a paisagem. Teve um show, assim, era um cantor que eu queria muito ver. O início do show foi meio-dia e esse cantor foi cantar quase 9 horas da noite. Então eu cheguei e fiquei em pé num local ali esperando até da hora desse show. Só que foi dando a hora, foi ficando muito cheio. Foi ficando muito cheio, muito cheio. E na hora que o cantor mesmo entrou, eu já não estava aguentando mais ficar onde eu estava. E aí eu comecei a passar mal. E aí eu olhava para trás, não tinha como eu sair daquele lugar que eu estava. Se eu andasse para frente, eu poderia atravessar a grade e ali sair pelas laterais, assim, em um espaço que dava para eu andar. Só que nem para frente nem para trás deixaram eu passar. E quando eu cheguei a pedir ajuda, o cara falou, se vira. Ele mandou eu me virar. Eu saí por lá, porque eu não podia passar para outro lugar. E aí aquilo foi me dando mais crise de ansiedade, eu fui passando muito mais mal, e aí eu comecei a desmaiar. Aí na hora que eu fui caindo, eles meio que teve que dar um espaço para eu passar. Eu tô deixando de ir em muitos lugares porque eu vejo que assim, não vou ficar confortável lá. Patrícia digita no notebook enquanto fala ao telefone. Quando a gente pensa na falta de acessibilidade nos espaços culturais, a gente pode pensar desde a divulgação. Muitas pessoas com deficiência, elas não acessam, não ficam nem sabendo, porque às vezes a gente não pensa numa comunicação alternativa, numa legenda, no intérprete de Libras, ou numa comunicação com deficiente visual possa estar indo lá acessar e adquirir seu ingresso. Porque quando fala um evento, por exemplo, um show, e você já pensa que não vai ter aquela acessibilidade, você já não vai, cria uma objeção. Mas qualquer tipo de evento que você for fazer e deixar isso bem claro, olha, vamos ter acessibilidade, vai ter pessoas capacitadas para te ajudar. Então deixar isso bem claro ajuda. Então, por exemplo, antes a gente vai procurar alguma coisa para comprar e aí a gente vê que no ingresso está escrito que tem acessibilidade para o surdo. A gente vai lá e compra na hora. E quando não tem nenhuma informação dessas, a gente nem compra, por não saber se tem ou não. Então, antes, na divulgação, tem que estar escrito que é um show acessível. E aí, o surdo vai querer ir, vai querer assistir, participar. Isso daria super certo, porque se não tiver mostrando que o show é acessível, o surdo nem vai. Por exemplo, na minha experiência, quando a gente vai pagar para poder comprar um ingresso, a gente não tem um intérprete. Se a gente for num show e for comprar lá na hora, não tem. Então, a gente compra e entra sem saber. Essa é a minha experiência. Que as pessoas pensam assim, acessibilidade já logo pensa, né, no cadeirante. E a acessibilidade não é só ter rampa. Nós precisamos garantir o acesso. E garantir o acesso passa pela retirada do convite, passa pela estrutura física, passa pelas pessoas que vão receber nesse lugar. Jéssica folheia um livro em uma praça com uma cascata ao fundo. O espaço reservado ideal, ele não tem. Sabe por quê? Tipo assim, você tem que ter uma matemática muito boa, uma coisa que a gente, ser humano, não consegue ter. Porque, tipo assim, você tem que calcular quantos PCDs você está recebendo naquele local. Quantas cadeiras, e cada cadeira leva um acompanhante, no mínimo. Então, tipo assim, você tem que contabilizar isso. E fora os acompanhantes, tem que ter cadeiras de plástico também. Porque tem os que usam muletas, que não tem um membro, então precisam sentar para assistir show, que não aguenta ficar em pé o show inteiro. Fazer um cordão de isolamento ali até o banheiro, fazer uma passagem livremente para você ir e vir. O meu maior sonho ultimamente é o quê? Me envolver nisso tudo. Ah, o Mineirão vai fazer um show. Então vamos pegar uma pessoa com deficiência, não precisa ser a Jéssica. Então vamos pegar uma pessoa com deficiência e colocar dentro da nossa equipe, para ela ver com os olhos dela o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito. Porque todo projeto que você vai fazer, que você queira alcançar esse tipo de público, você tem que colocar ele à prova. Porque não adianta você pegar a Amanda, que é dita normal, falar assim, Amanda, você está responsabilizada pelo público deficiente.
Você não vai sentar a Amanda numa cadeira e mandar a Amanda andar ali. A Amanda, por mais que ela sente na minha cadeira, ela não tá na minha pele no dia a dia. A Amanda não tem o olho que eu tenho pra detectar um degrau, detectar se a cadeira passa ou não. Você pode ter o palpite, eu acho que passa. Ah não, se a gente fizesse, eu acho que tá bom. Mas não é o correto. Então, tipo assim, são visões diferentes e mundos diferentes também. Vista aérea de Maria Clara sobre uma ponte, com um lago abaixo. Eu queria muito ir no Rock in Rio. Ano passado que eu cheguei a comprar para eu ir ver, para eu ir. Só que foi chegando o dia e eu fui ficando apavorada, com medo, porque eu não ia aguentar enfrentar 100 mil pessoas. E aí a ideia também de viajar para o Rio de Janeiro sozinha começou a me assombrar. E no site falava que o PCD tinha direito a um acompanhante. Só que o acompanhante tinha que pagar meia entrada no ingresso. Mas eu não consegui um acompanhante para ir comigo. E aí lá eu vi que lá tem vários pontos de apoio para o PCD. Só que eu não sei como que funciona na prática, porque eu não vivi isso. Mas no site fala que tem os pontos de apoio. Eu achei isso interessante em colocar no show, esses pontos de apoio, que é um ponto que onde você vai poder ir descansar, assim, respirar, para poder voltar aí no show. E aí eu achei isso interessante. Eu queria que tivesse em outros lugares esses pontos de apoio, que fala que tem, mas não tem. Por exemplo, se a gente estiver num show e esse show oferecer uma tecnologia que a gente sinta a vibração, qualquer lugar do show serve. Não precisa de um lugar específico. Só que se não houver isso, é preciso ter um espaço demarcado perto das caixas de som para que a gente sinta a vibração. Por exemplo, o ideal num show para a gente é ter um lugar todo demarcado para os surdos ficarem, onde a gente tenha um intérprete bem na frente da gente, na parte de cima, para a gente acompanhar cantor e intérprete juntos. Às vezes é só o cantor, e aí fica o intérprete muito distante. A gente não consegue ver. Então, o ideal seria o cantor e o intérprete um pouco mais próximos. Vista aérea de Darlan tocando violão na laje, cercado pelas casas do bairro. Essa expressão, né, de cego em tiroteio, ela resume muito a vida da gente em qualquer evento, seja ele de música, né, ou teatral, até no shopping mesmo, quando tem muita informação, a gente fica meio desnorteado, né? É justamente, a gente está num lugar onde é prioridade, as pessoas que estão auxiliando têm que ficar bem atenta para ver o que eles estão fazendo. É a questão mesmo de preparo. Às vezes a pessoa não tem, ela fez a formação, um exemplo, para ser o segurança, para estar ali, mas na hora de ter a mobilidade, a acessibilidade com a pessoa, eles acham que estão ajudando, mas na verdade estão atrapalhando. Uma pessoa que não enxerga, ela tem muita sensibilidade no ouvido. Então, se ficar em lugares barulhentos, a pessoa fica meio desnorteada. Barulho, às vezes, incomoda. Então, se você ir num lugar mais tranquilo, você vai estar ajudando mais. Por mais que seja mais afastado de todo mundo. Vai ficar mais à vontade do que num lugar que tem muita informação. Sim, eu uso o abafador porque ele ajuda muito na questão do barulho. Isso incomoda a gente. E, assim, no show, tinha que ter o abafador. Tinha que ter, nesses pontos de apoio, tinha que fornecer o abafador. Porque, assim, a pessoa tá ali, quer ver o show, mas o barulho tá incomodando, tá te deixando irritado. Não tem o abafador, eles não fornecem o abafador. Aí você vai, leva o seu, perde. Eu acho o abafador um acessório muito importante pra gente. E ele é bem simples de achar. Tem aquele pequenininho, tem uns grandão, mas o que eu uso é um pequenininho, parece um fone de ouvido. Não precisa ser aquele grandão. Se esse pessoal de evento quisesse investir, o pequenininho já ajudaria. Quase toda semana nós vamos pro cinema, talvez. Talvez que não, agora vai. Quase todas. É, quase isso, né? É. Quase toda semana nós vamos. E aí, um dia eu peguei, na hora que eu fui pagar o ingresso, a mulher falou assim, ela tem direito à gratuidade, essa lei já foi sancionada em Betim, e você paga meia. Então, assim,
era uma coisa que eu não sabia. Sempre paguei meia para nós duas, né? Mas a questão da gratuidade dela, eu não sabia. Então, a partir daquele momento, eu fiquei sabendo. Como eu sei também que tem muita gente que não sabe, porque ela não foi tão divulgada. E mesma coisa também em peças teatral, né? Teatro também aqui em Betim. Todo lugar que quem tem síndrome de Down, eles têm direito à gratuidade e o acompanhante tem a meia entrada. Nos cinemas antigamente, sim. Hoje em dia tá mudando um pouco. Até algumas palestras que eu participo, até teve uma que eu participei da deficiência agora, que tinha o espaço e a cadeira do lado, que eu acho que isso seria um respeito. Porque não adianta você colocar o deficiente lá na frente e o responsável por ele lá atrás. Porque não precisa ser exatamente o namorado, mas pode ser uma mãe que o filho barbe. A mãe precisa limpar a barba, que o filho não dá conta sozinho. Por exemplo, o surdo chega no cinema e quer comprar uma pipoca. Seria melhor o funcionário saber pelo menos o básico de Libras para a gente conseguir escolher. Filmes nacionais a gente nunca assiste, porque o cinema brasileiro não tem legenda. Como é para o próprio território brasileiro, eles nunca legendam, porque o pessoal já está escutando no idioma deles mesmo. Já filmes de outro país têm uma legenda, porque fazem a tradução da língua original para o português. Tem alguns surdos que conseguem ler a legenda e outros não. O ideal seria ter um intérprete de Libras no cantinho do filme para a gente acompanhar. Vou dar um exemplo. O DA, que é o deficiente auditivo, conhece o português muito bem. Já aquele surdo que participa só da comunidade surda, ele não conhece. A catilografia, ela auxilia bastante a pessoa que ela tem a baixa visão, no caso. É como se fosse uma legenda. Para quem trabalha com a questão do vídeo, hoje as TVs abertas, elas já vêm com a legenda automática, que é o quê? No meu caso, o fundo preto com as letras brancas. Mesmo assim, eu não consigo ler, mas eu sei que está passando alguma coisa ali. No meu caso, se for ao contrário, não resolve muito, né? Se for o fundo branco e as letras pretas. Ajuda, mas não tanto quanto ao contrário. Darlan toca violão sobre uma passarela, com carros ao fundo, no pôr do sol. É um comediante que eu sempre fui fã, é a questão do Mr. Bean. E a comédia dele era muito física, então era feito à base de gestos, né? E depois que eu tive essa perca, eu fiquei bastante limitado, porque você não tem essa acessibilidade para entender o que está acontecendo. Tem uma cena no filme que ele fez, Johnny English, que ele é um espião, só que ele é um espião atrapalhado. E numa cena específica, foi uma cena de bastante comédia, onde muitas pessoas riram e eu não entendi por quê. Até que descreveram para mim, não, ele foi pagar de espião e jogou o terno dele para cair em cima do suporte. Mas na verdade o paletó dele caiu na janela de um prédio. Mas todos acharam graça, mas eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, só fui entender depois da autodescrição, né? Porque você vai assistir uma videoaula, a pessoa fala, você vai fazer isso aqui, toca assim, faz isso. Isso não ajuda, se você não detalhar. A audiodescrição, ela determina mais ou menos o que está se passando. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Conexão Visão. Uma galera que tem deficiências visuais, tanto cego quanto baixa visão. E eles sempre estão gravando um vídeo, mas todos os vídeos deles têm uma autodescrição. O que é? Eu, Darlan, estou gravando um vídeo. Vou me autodescrever. Eu estou usando uma blusa xadrez, estou usando uma blusa branca com a logo da minha escola, estou com a calça preta, eu sou moreno, meu cabelo preto, né? Aí você vai descrevendo mais ou menos para a pessoa entender mais ou menos quem é você. Para a pessoa que não enxerga, ela vai começar, ela imagina como você é, como você está. Por exemplo, no circo não tem intérprete. Então, o surdo não acha graça das piadas, não acha graça na apresentação.
E alguns surdos falam que no circo é perigoso se tiver um intérprete por conta das apresentações. Mas se ele não ficasse lá no picadeiro, ficasse em algum lugar um pouco mais distante, a gente conseguiria entender as piadas que eles contam lá. Por exemplo, o teatro, quando ele tem um intérprete, eu consigo sentir a emoção do que aquelas pessoas estão querendo me passar. Ou, por exemplo, no show, eu consigo sentir o que aquela música quer me trazer, sabe? Eu consigo sentir essas coisas. Quando o surdo entra num museu, por exemplo, ele lê aquelas plaquinhas, mas ele não sabe o que quer dizer. Mas, quando o museu tem um intérprete, ele pergunta o que aquela obra significa e o intérprete explica para ele certinho até ele entender. Close nas mãos de Patrícia enquanto escreve em um caderno. Ela está sentada à mesa, participando de uma reunião com outras pessoas ao redor. Penso que capacitar a equipe que trabalha em qualquer evento, em qualquer espaço cultural, é necessário. As equipes precisam estar preparadas para receber pessoas, não só pessoas com deficiência. Débora dança sobre um palco iluminado em tons de azul. Ela veste roupas azuis, cercada por instrumentos musicais. Aquelas pessoas que vestem aquela camisa, posso te ajudar? Seria importante elas terem um curso de Libras, alguma coisa assim, para que saibam explicar pra gente, por exemplo, onde é o banheiro. Não precisa saber tudo, não, mas só o básico para a gente entender onde ficam as coisas. E além do mais, quando você procura um curso, tem certos lugares que eles têm direito de ter uma pessoa do lado orientando. Porque assim, na maioria das vezes eu estou perto, ajudando. Mas quando o curso me proporciona isso, de alguém para estar do lado dela, é como se ela tivesse também autonomia, né? De não ter minha mãe que está perto, mas outra pessoa para estar ali com ela. E ela poder se expressar mais. Então, assim, o que eu espero muito é que eles tenham um olhar para isso, porque a mãe ela leva, a mãe ela participa, mas também tem hora que eles precisam também de ter outra pessoa do lado para ter outra visão, né, do que eles estão fazendo naquele momento. Todo evento que as pessoas for fazer, é bom estudar até mesmo a questão de público, que pode chegar pessoas ali e não ter, para você não ter surpresa, né? No meu caso, visual, o piso tático ele ajuda, mas o auxílio de um profissional é melhor ainda, porque nem sempre o lugar que você vai tem o piso instalado. E ele não é tão fácil de instalar, colocou, tirou. Alguns são chumbados, outros são instalados. Então a ajuda de um profissional, de um auxílio, seria a melhor opção. Dependendo do lugar que você tiver, se a pessoa ela não tiver, pelo menos a sensibilidade de te olhar, e perceber a sua feição. Um exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down ou é autista, se você não olhar, em algumas áreas você não vai perceber que ela tem, porque passa despercebido. Então, na questão do auxílio, é justamente a pessoa fazer o que tem que ser feito, observar quem está chegando no evento, se precisa de algum auxílio. Então, você tem que trabalhar de uma forma para ajudar ele a sugar o melhor do evento. Sim, tem esse negócio do que o meu autismo ele não é visível, então tem que estar andando com o cordão de identificação, coisa que eu não ando porque o cordão me incomoda muito. Aquele tecido me incomoda. Qualquer coisa pendurada me incomoda. E aí tem que ficar falando, eu sou autista. E aí a pessoa não vai, acredita em você, fica duvidando. Ah, não parece, mas sou. E tem a questão também de que o autista, para eles, é aquele autista que não fala, que não anda, que é dependente, que ele precisa de uma pessoa que está ali. E aí eles veem uma pessoa que eu sou assim, independente, que eu vou nos lugares sozinha, que eu dou conta de fazer isso, fazer aquilo. Eles acham que eu não sou autista, que não tem nada. E aí, para mim ter acesso a essas coisas, eu tenho que ficar sempre ali provando, mas que mesmo eu provando e mostrando, eles não acreditam. Então eu tenho dificuldade. No hospital eu tenho sempre que falar que eu sou autista, porque mesmo eu com o cordão, eles não
não notam. Só me passa com o atendimento que não é prioritário. Fila de supermercado também, eu tô lá na fila preferencial, eles ficam olhando com cara feia. Aí eu vou e sinto que eu tenho necessidade de chegar na moça do caixa e falar: moça, eu tô nessa fila aqui, ó, mas é porque eu sou autista, não é porque eu quero passar rápido, não. São deficiências ocultas. Então, existem várias deficiências que não são perceptíveis. TDAH, síndrome de Down. São várias deficiências que não são perceptíveis. Então, utilizamos o cordão para mostrar que temos algum tipo de deficiência. Sim, quando eu fui fazer a identidade, eles perguntaram se eu tinha alguma comorbidade, alguma deficiência. Eu falei: tem, eu sou autista. E eles perguntaram se eu queria especificar isso na identidade. Eu falei: queria, porque vai me ajudar. Eu não vou precisar ficar carregando a carteirinha de autismo para todo lado. Eu vou ter isso específico na minha identidade. E aí, lá em cima, perto da sua foto, eles colocaram um símbolozinho. E embaixo coloca o CID. Patrícia dança com alunos em uma sala ampla. Recebe a pessoa e a partir da vivência dela naquele espaço, nós vamos adequar, porque nem toda pessoa com deficiência vai precisar das mesmas adequações. Nós somos pessoas diferentes. As pessoas com deficiência também são diferentes. Então o espaço ele precisa comportar pessoas, qualquer espaço. A convivência ela é para pessoas, não é para pessoas com deficiência. A acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, é para todos. E pensar que eu tenho que pensar naquele espaço porque uma pessoa com deficiência visual vai vir aqui. Eu tenho que pensar no espaço porque uma pessoa com deficiência física vai vir aqui. Uma pessoa com deficiência intelectual. A gente fica fatiando e fica colocando a pessoa numa condição da deficiência dela. E a gente enxerga que ali, não deixa de enxergar que tem uma pessoa. Nós estamos falando de pessoas. Então vamos criar espaços que são capazes de receber pessoas. Em qualquer lugar, né? Já era para se saber o que é agradável para quem tem qualquer tipo, né? Abraço. Abraçar, para sorrir. Aí você faz amizade, conversa, passa no Instagram. Aí curte a vida. Giovana balança o vestido diante de uma cascata artificial. Pensamos que as políticas públicas elas precisam atingir todas as esferas, né? E, então, precisamos trazer essa pauta, essa discussão para todas as esferas. Quando nós falamos de acesso nos espaços, precisamos também pensar que essa pessoa transita em todos os lugares. Nós somos cidadãos de uma cidade, né? De um estado, de um país. Precisamos garantir a igualdade de oportunidades, no acesso à escola, acesso à segurança pública, à educação, ao transporte, ao trabalho. E falar disso, nós precisamos falar de uma mudança cultural, social. Da gente poder trabalhar também o nosso comportamento, a capacitação dos trabalhadores ao receber pessoas. A gente está aqui falando da área da cultura, né? Da música, mas isso é em todas as partes, né? Nesse caso que eu citei, do hospital, né? Pode ser também no shopping, no cinema, em qualquer lugar, todas as áreas. Isso é verdade. No hospital, por exemplo, quando quero mostrar algo que está errado, eu tenho que escrever. E eu consigo escrever para mostrar à pessoa o que eu quero. Mas existem alguns surdos que não conseguem escrever nada. Então, as pessoas ficam sem entender. Por exemplo, chegamos para uma consulta e o médico não sabe nem conversar com a gente. Aí escrevemos o que estamos sentindo. E quando o surdo não sabe o português, o médico pode receitar um remédio errado. E isso é muito perigoso.
Então, precisa pensar nisso, sabe? A área de saúde precisa ter um curso ou alguma coisa assim. Igual o projeto, quando você me procurou, Amanda, eu vi nele a esperança de expressar tudo o que eu queria falar para todo mundo poder escutar e poder refletir. E quem sabe a gente mudar, pelo menos começando pelo município e depois fora dele, porque esse projeto vai se refletir em outros lugares. Então, tipo assim, vamos começar pequenininho aqui para crescer depois. Entendeu? Tipo assim, então, algumas coisas podem surgir depois que esse projeto for lançado. Algumas coisas podem mudar. Algumas pessoas vão pensar diferentes. Vista aérea dos alunos da APAE acenando para o drone, que se afasta, revelando o cenário verde ao redor. Eu penso que a pauta da pessoa com deficiência ela tem que ser dita por eles. O lugar de fala é deles. Mas as discussões precisam ser ampliadas em todos os espaços, tanto no legislativo quanto no executivo e no judiciário. Nós temos conselhos de direito que são paritários, que têm organização da sociedade civil e temos o governo representando. E muitas vezes essas leis são propostas, são discutidas, mas elas não conseguem chegar até o legislativo. E nós precisamos fortalecer os conselhos de direito, porque eles são a instância máxima de controle social. Nós precisamos dar voz às pessoas, mas, sobretudo, nós temos que dar ouvido ao que eles têm que ouvir. Muito mais que dar voz, a gente tem que emprestar os nossos ouvidos e ouvir com atenção. Muitas vezes eles estão falando, mas as pessoas não querem. E eu vejo assim que o homem, né, vai lá e estabelece um dia. Vamos comemorar e vai colocar as pessoas dentro de um dia. E as pessoas são mais do que isso. As pessoas são todos os dias. Todos os dias elas têm que ser amadas, respeitadas, ser felizes. Abraço, aliviar todo mundo, ser sensível para todo mundo. Ter acesso, né, à cultura, à arte, ao lazer. Então isso faz diferença na vida do filho. Que eles não sejam só lembrados um dia específico, mas que todos os dias eles estão aí integrados na sociedade, né? Giovana exibe seus pincéis. Débora dança. Darlan toca violão. Maria Clara fotógrafa. E Jéssica sorri em uma praça. Um cadeirante tem hora que ele pode ser rico, ele pode vestir a melhor roupa que ele quiser, mas ele vai continuar sendo um deficiente. Entendeu? Ele pode ser milionário, ele pode ter uma mansão, mas ele vai continuar sendo deficiente. Então é esse tabu que a gente tem que quebrar. É esse tabu que a gente tem que falar assim, não, chega. Chega, eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu posso ser milionário, mas eu sou alguém. Gente, não é com a minha cadeira motorizada comum, mas eu sou alguém. Me enxerga, por favor. Esse é o nosso apelo mais profundo. A enxergar e entender. Hoje eu acredito que nós precisamos mudar uma cultura que existe na nossa sociedade, que as pessoas pensarem na acessibilidade como favor. E nós temos que pensar que a acessibilidade ela é um direito universal para todas as pessoas. Né? Todas as pessoas têm que ter o direito de ir e vir. Amanda caminha sobre uma passarela, trânsito ao redor. A gente tem o hábito de pensar na cultura como algo muito natural, que não deixa de ser. Mas quando a gente fala de cultura, a palavra cultura, quando ela vem lá da Grécia, ela vem falando do cultivo, né? Quando a gente cultiva algo, a gente está fazendo a cultura daquilo. E esses hábitos, essas crenças que nós estamos ali cultivando. Mas, ao mesmo tempo, como a gente pode aprender, é algo que a gente também pode moldar. Né? Toda pessoa ela é um agente cultural. Então, às vezes, a gente tem ali determinados hábitos, a gente carrega uma cultura, mas a gente pode modificar aquilo, porque existe uma flexibilidade, existe um movimento que a cultura nos permite fazer. Então, nós podemos criar culturas, nós podemos modificar culturas. Amanda observa o movimento dos carros do alto de uma passarela. Quando a gente buscou fazer esse documentário, a nossa ideia primeira era ter uma receita de bolo, né? Era que a gente chegasse e falasse, olha,
Se você não enxerga, o que eu posso fazer para você ter um acesso real, uma acessibilidade real? Mas aí a gente foi percebendo que não era isso. Que é importante, sim, que a gente precisa incluir todas essas medidas de acessibilidade, mas as medidas atitudinais mesmo, de parar a sociedade para conviver com todos os tipos de diferenças, né? É o maior desafio. Imagem aérea do Rio Betim, com o trânsito nas margens. Meu sonho é um dia ter que falar de convivência, não ter que falar de inclusão, não ter que falar de acessibilidade. Eu quero viver para poder falar de convivência. A deficiência não é física, a deficiência é no caráter, a deficiência é no respeito, a deficiência é no fazer e no querer ajudar. Cenas dos participantes praticando suas artes: pintura, dança, música, fotografia e leitura. Giovana e sua mãe caminham diante da igreja. A imagem sobe, revelando o pôr do sol e a cidade de Betim.